Talvez esse oceano esteja muito mais movimentado do que as águas calmas do seu relacionamento atual. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e voltamos para o terceiro álbum da banda. O randomizador escolheu Potion Approaching. De todos os pedidos que me fizeram de Arctic Monkeys, tem vindo muito mais pedidos, então vamos aí traduzir muitas músicas deles ainda. Assim como estamos tentando completar a discografia dos Chili Peppers, provavelmente, não é uma promessa, mas talvez Arctic Monkeys vai entrar nesse desafio também, porque a gente já traduz eles há bastante tempo e tem coisas muito interessantes nas letras. Essa música aí é o resultado, né? Essa música e esse disco são o resultado da colaboração deles com o Josh Homme, o cara do Nine Inch Nails. Então eles aí se jogaram no deserto para escrever sons no estúdio do cara, e aí isso aparentemente influenciou muito o som da banda, que eles já estavam cansados, né, de terem aí o seu estilo definido pelo público e pela mídia. Então aí esse foi o resultado. Esse disco ainda tem pra mim, né, coisas que me agradam muito no som da banda. Eu tenho uma dificuldade, como eu sempre falo, de gostar das coisas mais recentes, né, se é que a banda ainda tá nativa, eu também não sei, mas eu prefiro aí o início da carreira da banda. Já acabei identificando qual é a parte do catálogo dos caras que eu gosto mais, mas vamos então tentar traduzir quais são as metáforas interessantes que o Alex Turner achou pra gente conseguir identificar na música de hoje, que é Potion Approaching. Como sempre, a gente começa pelo nome da música, e Potion Approaching é a poção se aproximando ou se aproximando da poção. Eu acho que a tradução da letra vai nos dizer o que é exatamente. Então ele está dizendo aqui, e essa música, por sinal, antes de a gente começar a tradução, ela me traz algo muito interessante, porque é uma das poucas músicas que eu me dei conta no sotaque britânico dele. Eu não sei se aqui nessa época ele estava forçando mais ou se eu não tinha prestado atenção até então, mas ele tá forçando muito aquele sotaque meio Oasis, assim, né? I was biting at the time zone. Ele faz aquela quase a boca torta que o Liam Gallagher tem, assim. Então é uma coisa bem forçada que até então eu não tinha percebido no som dos caras. Então pode ter sido um erro meu, mas me chamou muito a atenção como nessa música em específico tá mais forçado. Mas aí ele diz no verso 1, I was biting at the time zone and we embellished the banks of our bloodstreams and threw caution to the colorful, then we fell asleep in the car. Então aqui a gente já tem alguma coisa, né, que dá a entender uma substância. Vamos lá. Eu estava mordendo no fuso horário, né, no time zone, né? Então eu estava mordendo o fuso horário. O que isso quer dizer, né? Começou interessante, né? A ideia de morder o fuso horário é porque ele já estava perto de perder a noção da hora, perder o controle, né, o contato com a realidade, pode ser, mas a ideia de talvez, né, perder o tempo, perder o controle, perder o contato, né, perder as horas, né? Então assim, o tempo está passando, mas ele não se dá conta que o tempo passa. Esse vai ser meu chute, né? É um embellish the banks of our bloodstreams, né? E nós embellish é a ideia de embelezar, né? Eu acho que tem uma tradução melhor aqui, mas embellish, em termos legais, embellish é a ideia de quando a pessoa faz uma fraude, né? Se eu não me engano, embellish é um tipo de fraude em inglês, mas é essa ideia de mascarar alguma coisa, se eu não me engano. Vamos procurar uma tradução certinha. Enfeitar, ornamentar, melhorar, adornar. Tá, tudo bem, né? Então, pode ser. Mas é que eu tô com essa gíria, com essa expressão legal na mente, que, se eu não me engano, embellish em inglês é quando alguém faz aí um tipo de falsificação. Tá aí, embellish eu acho que é falsificar, se eu não me engano. Vamos pela tradução positiva, então. Nós estamos aí ornamentando, né? Nós estamos embelezando, melhorando os bancos da nossa corrente sanguínea, né? Então aqui é muito específico, né? E o que pode estar acontecendo? O que entra na corrente sanguínea que embeleza as coisas? Substâncias, né? Então, provavelmente, o Josh Homme introduziu os meninos a coisas mais pesadas. And threw caution to the colorful, né? E aí nós jogamos a cautela para as cores, para o colorido, né? Então, provavelmente alguma coisa psicodélica, né? Alguma coisa psicodélica injetável, né? Porque a corrente sanguínea, né? Se bem que agora tem que voltar para minhas aulas de substâncias. Injetável ou não, a substância entra na corrente sanguínea, né? Then we fell asleep in the car. E aí nós dormimos no carro. Então tá aí, né? Estavam viajando pro deserto com o cara e aí eles acabaram dormindo no carro. Until the bumps woke me up in your grip and the tide took me to your mouth and then swept me back down to your palms. It's them that put me inside the reminder that's yours is the only ocean. Olha só, bem poético, mas vamos lá, né?
Porque aqui, os bumps são o calombo, né? Mas bumps também é uma gíria para cocaína, né? Então, bumps é uma gíria para linhas de cocaína, né? Então, esses calombos aí, né? Essas elevações balançaram e fizeram com que ele acordasse, mas ele, quando ele acordou, ele estava, né? No abraço dessa pessoa, né? Woke me up in your grip, né? Então, o grip é a ideia de pegar, de segurar, né? Então, ele estava sendo segurado por alguém. And the tide took me to your mouth, né? E a corrente me levou para a sua boca. Olha só, então, tava boa essa viagem de carro. And then swept me back down to your palms. E aí me varreu de volta para suas palmas. Então, nossa, foi uma sacudida, né? It's them that put me inside the reminder that yours is the only ocean, né? Foram eles que me botaram dentro da lembrança que o seu é o único oceano, né? Interessante, né? Então ele estava no deserto usando substância, foi acordado pelas turbulências e aí foram essas turbulências que botaram ele de volta, né? Dentro da lembrança de que você é o único oceano, né? Então, e o que o oceano é? É molhado, né? Então temos aí uma conotação sexual, mas completamente diferente das que o Anthony Kiedis faz, né? Então, a pessoa se molhar no deserto aqui é bem, né? É um simbolismo poético, erótico, ao invés de sexual bagaceiro, né? Então a gente tem aqui uma diferença de calibre entre poetas, né? Yours is the only ocean that I wanna swing from. Yours is the only ocean that I wanna hang on. Interessante, né? Porque a ideia de que... Deixa eu traduzir primeiro, depois eu falo o que eu tô pensando, né? O seu é o único oceano que eu quero balançar de, né? From, de dentro, né? E o seu é o único oceano que eu quero me pendurar, né? Então, o que é interessante é que para balançar e para se pendurar, ele tem que estar num veículo, ele tem que estar num barco, né? Então, ele vai navegar essas águas, né? E as águas também, tirando a conotação sexual, as águas podem ser uma gíria para as emoções, né? Então, a água, né, na interpretação de sonhos, geralmente ela tem a ver com as emoções, né? Com a corrente da vida, tem a ver com várias, né? A maré. Então, tem outros simbolismos que a água representa, mas o grande simbolismo da água e do oceano é a vida, são as emoções, né? Então, a ideia de que ele quer, né, navegar as emoções dessa moça é bem interessante, né? I've got this ego mechanic, she's always trying to give me vitamins, and she be frightened of your reflection, I prefer her as a cartoon. Completamente aleatório. Vamos lá, né? I've got this ego mechanic, né? Então eu tenho esse ego mecânico, né? Mas aqui não é mecânico de que funciona mecanicamente, mas mecânico de aquele que faz os concertos de maquinários, né? Então, essa ideia do ego ser mais rígida, né? Então ele pode ser o mecânico, mas a ideia também de que o ego está tentando se consertar, né? She's always trying to give me vitamins. Então ela está sempre tentando me dar vitaminas, né? Então, né? Ele quer se consertar e ela entrega vitaminas. Interessante. She be frightened of your reflection. I prefer her as a cartoon. If I could be someone else for a week, I'd spend it chasing after you. Olha que interessante. Então, ela estaria aí amedrontada do seu reflexo. Eu preferia ela como um desenho animado, né? Um desenho. Não entendi muito bem, mas vamos lá, né? Então, ela estar... Quem é que é o ela, né? Será que são mais de uma pessoa? Quem é que se assustaria com o seu reflexo? E quem é que ele preferia que fosse um desenho? Né? Aqui não ficou muito claro para mim. If I could be someone else for a week, I'd spend chasing after you. Então, se eu pudesse ser alguém por uma semana, alguém diferente, né? Someone else, I'd spend it chasing after you. Eu gastaria essa semana sendo outra pessoa buscando você, né? Então, indo atrás de você. Talvez ele desejando uma pessoa que não é a pessoa que está junto com ele, pode ser? Because she's not shattering my attitudes, no matter how she folds the potion, yours is the only ocean. Olha que interessante. Então, porque ela não está quebrando, né? Shattering é a ideia de quebrar, né? Quebrar um vidro é um shattering, né? Algo que possa ser despedaçado, né? Então, ela não está despedaçando as minhas atitudes, os meus comportamentos, não me interessa, né? Não importa como ela desdobre a poção, né? Olha só. Yours is the only ocean. O seu é o único oceano. Então, talvez alguém que não tá, né, tá deixando ele se comportar do jeito que ele se comporta. Então, alguém que não tá fazendo questão de que ele melhore, talvez, né? Então aqui, né, terceiro disco, já tem uma coisa meio de rockstar, então o sucesso já estava lá, né? Ele sempre filosofa nas suas letras sobre as suas atitudes românticas e os seus relacionamentos, então talvez alguém aqui que já está numa coisa mais complacente, assim, né? Então um relacionamento que já ficou mais no conforto, e aí ele tá vendo que essa pessoa não tá desafiando ele, e aí
a poção, a vitamina, o remédio já não funciona, né? Aqui talvez a poção seja nessa ideia de remédio. E aí ele diz o seu é o único oceano, né? Então, essa pessoa, né, se a gente for com a metáfora, vou seguir a metáfora que eu usei, né? Mas se a gente for na metáfora emocional, esse oceano dessa pessoa que ele está observando e idealizando, provavelmente, está muito mais, né, ondulante. Talvez esse oceano esteja muito mais movimentado do que as águas calmas do seu relacionamento atual. E aí ele entra no refrão e diz: o seu é o único oceano que eu quero balançar e o seu é o único oceano que eu quero me pendurar, né? Então, nessa ideia, né? Então, talvez isso, né? Talvez já não tem mais balanço e já não tem mais que se pendurar no relacionamento que ele tem. Potion approaching, shield your eyes. Potion approaching, visualize. Holding a token, swollen in size. Potion approaching, shield your eyes. Olha só que interessante, né? E aqui a metáfora fica mais clara. Vamos lá, né? Por quê? A poção está se aproximando, eu acho que é a ideia de que está batendo. Tá batendo. O que será que ele bebeu? Qual foi a poção que ele bebeu? Agora está chegando a seu estado de elevação. E aí ele diz: a poção está se aproximando, né? Cubra os seus olhos, shield your eyes, né? Se proteja. Mas não adianta, porque a alucinação já iniciou. Potion approaching, visualize. Então aqui, né, corroborando o que eu falei antes, né? A poção está se aproximando, agora você vai visualizar. Holding a token, swollen in size. Aqui é que nos indica o que ele está falando, porque o token é um tablete de LSD. Então ele usou aí uma substância psicodélica, né? Como a gente já estava pensando antes, e entrou na sua corrente sanguínea, né? Então não necessariamente precisava ser injetável. Holding a token, então ele está segurando o tablete. Swollen in size, e aí eu aumentei, né? Swollen não é expandir, mas tem outra tradução. Inchar, né? Swollen é inchar. Então, swollen in size é a ideia de inchado em tamanho. Potion approaching, shield your eye. Então, a poção está se aproximando e proteja os seus olhos. E ele diz: but if we're gonna escape though, we really ought to think it through. Would you like me to build you a go-kart? Aqui não faz sentido nenhum, mas vamos lá, né? Faz sentido pra mim porque eu gosto, mas vamos lá. But if we're gonna escape though, mas se a gente vai escapar, né? Se a gente vai achar uma maneira de escapar, we really ought to think it through. Então nós realmente precisamos pensar, né? Pensar através, mas, né? Pensar claramente, né? Ter uma boa ideia. Would you like me to build you a go-kart? Então será que você gostaria que eu construísse para você um kart, né? Para nós é kart, em inglês é go-kart, mas é a mesma coisa, né? Aquele kartzinho de corrida que é muito legal e eu gosto muito, né? Então se eu tivesse dinheiro e tempo, eu com certeza correria de kart. Mas aqui é interessante porque ele está pensando, né? Se a gente vai escapar, e aqui provavelmente deve ser parte da sua viagem, né? Da sua viagem de visualizar e já está completamente maluco na substância, né? Porque ele diz: se a gente vai escapar, a gente precisa pensar. Aquela ideia de que ele tá muito louco, assim, não, a gente precisa bolar um plano, vamos bolar um plano para escapar. O que a gente vai fazer? Vamos construir um kart. Então, é aquela ideia que provavelmente é genial enquanto ele tá elevado, mas quando ele tomar a sua consciência, ele vai ver assim, o que eu tava pensando, né? Mas assim termina Potion Approaching, uma música que tem muita margem para interpretação, então eu espero seus comentários aí embaixo. Como sempre, meu nome é Eduardo e eu sou Sorry from English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.